iniciando mais um programa Expandindo a Consciência, um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. E o nosso programa de hoje vai estar voltado a responder algumas perguntas, né? O pessoal tem me questionado, me enviado algumas dúvidas, né? Então a gente vem aqui hoje para esclarecer. E essas dúvidas estão relacionadas mais à data dos finados, né? O que acontece nesse período, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual? Realmente existe esse dia dos finados? Realmente existe pós-vida? O que acontece, né? Então, nosso programa de hoje vai estar voltado a trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema. Apesar dos finados já ter passado, mas é um assunto muito importante que vale a pena a gente ter discernimento sobre esse assunto. Pois bem, vamos entender então como funciona o Dia dos Finados. Qual é a diferença dessa data para as datas, outros dias normais no decorrer do ano, né? Essa data ela faz um diferencial. Vamos dar uma ideia, por exemplo, a data do nosso aniversário. Quando a gente está para fazer aniversário, a gente tem um planejamento, a gente se programa para receber os nossos convidados, receber as pessoas que vão comemorar e festejar junto com a gente, né? Pois bem, a data de finados acontece da mesma forma. Neste dia, os nossos entes queridos se preparam então para nos receber, né? Para serem lembrados, porque na realidade eles não querem ser esquecidos e nem deve, uma vez que fazem parte da nossa família e em algum momento fizeram parte da nossa história. Então, nesse dia de finados, eles têm uma permissão para estarem mais próximos da gente, né? É muito comum as pessoas sentirem uma sensação de alívio ou de uma paz quando vai ao cemitério. Outros já sentem uma dor, um desconforto, né? Choram de saudades. Tudo isso é normal. Mas o que acontece com os entes queridos neste momento, né? Então eles têm a permissão de nos acolher, de nos reencontrar nesse momento em que a gente vai ao cemitério. Bom, uma das perguntas é: Ju, eu não fui exatamente na data dos finados no cemitério. Ju, o cemitério é tão distante da cidade onde eu moro e eu não consegui ir até lá. Então, ou seja, não tive esse reencontro? Não é exatamente assim que funciona. Porque como a gente está falando de um plano a nível espiritual, aonde quer que eles estão, onde quer que eles se encontram, seja lá no cemitério para nos esperar, ou seja de volta ao seu lugar, eles vão receber o nosso carinho, eles vão receber a nossa mensagem, bem como acontece o ano inteiro também. Às vezes a gente lembra, a gente sente saudade e não sabe o que fazer. A gente lembra da data que a pessoa fazia aniversário também e ela já não está mais aqui entre nós, ela já partiu. Se alguém já leu o livro Violetas na Janela, da Patrícia, ali ela ressalta, né, que a gente pode enviar flores, né? A gente pode enviar na realidade o que a gente quiser mentalmente para os nossos entes queridos, porque lá no mundo espiritual isso vai ser plasmado e a pessoa vai receber aquilo que nós estamos enviando. Podemos enviar orações, muita luz, podemos enviar flor ou algo que a pessoa gostava, desejava, né? Tudo isso é plasmado no mundo espiritual e eles recebem. Então, não necessariamente o nosso reencontro é só em cemitério. Algumas pessoas me perguntam também: Ju, essa noite eu sonhei com tal pessoa e era bem nítido, ele estava aqui do meu lado, isso será que foi verdade? É possível isso? Sim, trazemos esse esclarecimento também. No mundo espiritual, após um certo tempo de contribuição, de estudos, né, a gente tem a visitar, então eles retornam, né?
Mas por que estarem preparados? Não seria tão fácil simplesmente eles virem nos visitar e pronto? Não é assim que funciona, né? Às vezes a gente pensa que está pronto para enfrentar uma determinada situação e não está. E para eles não é muito diferente. Por exemplo, um filho que já partiu e a sua mãe está aqui. E nessa data de aniversário ou de finados, ela está ali lembrando muito desse filho querido. Então, no momento que ele chega para visitá-lo, o que ele encontra? A dor da saudade. Ele vê a sua mãe penando muito, a sua mãe sofrendo muito. E por horas ele fica tão mal que por vezes ele pensa se ele realmente quer voltar para onde ele estava ou ficar ali com sua mãe, mesmo não tendo um corpo físico. Então, muitas vezes eles não estão habilitados a suportarem essa provação, porque é uma prova também. Tu vir visitar e ao mesmo tempo novamente ter que se despedir e voltar. A gente vai lembrar um pouquinho do filme de André Luiz, né? O Nosso Lar. O que acontece nesse encontro ali? André Luiz, se achando pronto para fazer uma visita, né? Ele retorna. E quando ele chega ao seu lar, anos depois, ele encontra outra pessoa no seu lugar. Na realidade, a sua família, a sua esposa já tinha casado novamente. E naquele momento ele teve fortes dores, principalmente mentais e emocionais. Ele não conseguiu aceitar aquela ideia e tudo se escureceu em volta dele. Ele voltou a sentir no âmago dele uma sensação de revolta e de traição. Nesse momento, ele estava voltando não para onde ele tinha vindo do mundo espiritual, do próprio nosso lar, né? Ele estava retornando para o lado umbralino, que é onde ele estava antes. Porém, de imediato, ele conseguiu se recompor daquela situação. Ele conseguiu se desfazer imediatamente com tudo que ele aprendeu no mundo espiritual, a recompor novamente aquele sentimento. Então, ele conseguiu retornar ao lar aonde ele habitava antes com sua família e mudar a situação que em algum momento lhe trouxe um desconforto, um transtorno. Ele foi ali. E para muitos que lembram, vão lembrar também que o parceiro da sua ex-mulher estava com problemas de saúde. Ele chegou ao lado da sua cama então e fluidificou o copo de água. O parceiro tomou e ao acordar pela manhã estava curado. Então isso é transformar o rancor, a mágoa em amor incondicional. Ele lembrou que na realidade a vida segue e que aquela pessoa que estava ali também lhe era um irmão espiritual que estava em busca da sua caminhada e da sua jornada. E por que todas essas coisas acontecem também? Por que a gente ainda sente essas sensações e essas emoções? Por que ainda traz esses desconfortos? Então a gente vai começar a voltar lá no início. Lembrando que nós estamos aqui no nosso planeta Terra na terceira dimensão. A quarta dimensão é onde ficam os hospitais, né, os postos socorristas, as cidades espirituais, mas também ali está as zonas umbralinas. E aí o que acontece quando a gente desencarna? Para onde que a gente vai? A gente vai para esses purgatórios, para essas zonas umbralinas, ou a gente vai para um pronto-socorro no mundo espiritual? Aí vai depender muito da consciência de cada um de nós, de que tipo de vida nós levamos aqui na Terra, como foi as nossas relações, como a gente estava no seio familiar e entre os amigos, entre os queridos, né? Como era a nossa situação aqui? Nós tínhamos paz, tranquilidade, leveza? Ou nós éramos uma pessoa amarga, rancorosa, carregando mágoas, passando a nossa vida aqui, em vez de aproveitar as coisas maravilhosas que Deus nos traz, trazendo sentimentos negativos e só reclamando e se queixando? E isso também se dá no ato, né, que a gente está fazendo o nosso velório, né? Muitas vezes o que acontece? A pessoa, né, partiu
e tem muitos membros ali afetos, né, pessoas de afinidades e pessoas também que foram desafetos. E se nesse momento ali do velório começam a falar mal daquela pessoa que desencarnou, começam a apontar defeitos para aquela pessoa que não está mais ali, apenas um corpo em velório, isso é um ledo engano. Porque a pessoa que desencarnou, ela está sentindo tudo, ela está ouvindo tudo e ela está recebendo tudo aquilo. Então, nos nossos velórios, a gente tem que ter muito cuidado qual é o sentimento que eu levo até ali. Eu vou levar uma sensação de paz para aquela pessoa que partiu ou eu vou potencializar com mais sofrimentos? Qual é a minha função nesse momento? Então, essa pessoa que está recebendo toda essa carga negativa, como ela vai ficar? E muitas vezes ela vai se deparar com pessoas que ela nem imaginava que falaria mal dela ou que tivesse tal sentimento em relação a ela. Nesse momento, ela pode ter um desequilíbrio muito grande e aí então potencializar todos os sentimentos negativos que ela tem. Ela pode se revoltar, ela pode se culpar de alguma coisa, se magoar e nesse momento não aceitar auxílios socorristas, permanecendo então no umbral, até que de verdade, do fundo do seu coração, ela peça ajuda. A equipe espiritual, Deus do nosso desencarne, sempre está pronto para nos acolher, sempre está pronto para nos ajudar. Mas para que caminho nós vamos tomar, é nós que escolhemos. Então, nesse momento de arrependimento, depois do período umbralino, para quem escolheu estar lá, aí sim vem o aperfeiçoamento, vem os grupos de estudos, vem as orientações e a pessoa então consegue novamente se modificar, consegue outra vez se equilibrar. Para quem ainda não assistiu, vale a pena relembrar desse capítulo também do filme Nosso Lar, aonde teve a passagem de André Luiz pelas zonas umbralinas, né? Antes dele ir para o mundo socorrista do mundo espiritual. Então isso é um fato, não é simplesmente uma mera historinha. Mas vamos àquela pergunta que também me foi feita, né? Ju, o que acontece quando eu tenho um sonho e vejo a pessoa nítida perto de mim? Isso foi tão real que é difícil descrever que é um sonho. Isso também é possível. Essas pessoas, então, elas também, quando elas se recuperam muito rápido, quando elas têm uma consciência mais elevada, quando elas têm mais amor em seu coração, a recuperação também é rápida. E por muitas vezes elas podem sim vir fazer uma visita aos seus entes queridos. E não existe data específica para isso. Existe sim o merecimento de cada um, a oportunidade que eles têm de vir, né, nos reencontrar. Assim como nós também, com autorização, com merecimento, quando a gente está pronto a ver os nossos entes queridos, a gente também, em projeção astral, a gente tem a possibilidade de visitá-los quando somos autorizados, ou pelo menos vê-los ao longe, para saber que está tudo bem e está tudo certo. E aí, mais uma vez, a pergunta que me foi feita, né? Como que eu vou saber, Ju, se a pessoa está tudo bem? Ela veio me visitar, mas ela foi embora de novo. E será que está tudo bem? Será que ela está num lugar bom? Bom, já começa pela impressão que a pessoa deixa. Se ela chegou ali, ela está feliz, ela está deixando um sentimento de paz e tranquilidade, tenha certeza que ela está num lugar bom. Tenha certeza que ela está se recuperando, que ela está evoluindo, que ela está melhorando. E muitas vezes já está até trabalhando, auxiliando os trabalhadores da luz, também como socorrista de outras pessoas aqui na Terra. Então a passagem delas se tornam rápidas, porque elas têm muita coisa para fazer. Por outro lado, aquelas pessoas que ficaram muito magoadas, chateadas, que estão muito rebeladas, que vão lá para o mundo umbralino, às vezes até são recolhidas pelo mundo espiritual, são tratadas, mas decidem não ficar lá, decidem virar as costas e sair. Vamos imaginar na prática como isso funcionaria, né? Vamos pegar um dependente químico.
que ele sabe, ele entende, ele está no fundo do poço e ele percebe que ele precisa muito de ajuda. Então ele é recolhido, ele é levado para uma clínica, né? E ele começa o tratamento. Mas lá pelas alturas ele decide que ele não quer mais, que ele não quer ficar, que ele tem muita saudade da família e que ele quer voltar. E aí, por livre-arbítrio, ele escolhe sair deste lugar e ele não está pronto ainda, não está preparado, não está habilitado. Isso acontece da mesma forma quando a equipe socorrista pega essas pessoas do mundo umbralino e leva para o plano espiritual. Lá começa então um tratamento, porém, muitas vezes eles não querem ficar, eles querem retornar, eles querem estar perto dos entes queridos. E aí, mais uma vez, tem uma passagem dessa no filme Nosso Lar, né? Quando aquela moça que desencarnou estava prestes a se casar, mas aconteceu um acidente e ela desencarnou antes. Ela foi para o mundo espiritual e o noivo dela ficou aqui na Terra. Enquanto ela está lá no período de tratamento, ela não se conforma e ela não aceita ficar lá, ela não admite, ela só pensa e só lembra do seu noivo e ela decide que ela quer estar do lado dele. Por livre-arbítrio, ela escolhe abandonar então o nosso lar e ela decide voltar, sair peregrinando, até então novamente reencontrar o seu noivo, que era o que ela mais desejava. Porém, essa trajetória, ela é muito dolorida, ela é de muitos sofrimentos, porque nesse momento a pessoa fica perambulando por aí e é assediada também por outros que também estão perambulando. É como tu imaginar as pessoas que vivem na rua hoje, que dormem embaixo de pontes, que ficam perambulando por aí. Por vezes, às vezes eles encontram companhias boas, outrora eles encontram pessoas que levam eles mais ainda para o mau caminho. E assim funciona no mundo umbralino. Então, o que aconteceu com essa moça? Cansada de tanto perambular, no final do filme, ela acaba retornando para o nosso lar. Ela é resgatada novamente e então ela aceita ficar para o tratamento. Isso acontece também com alguns dos nossos entes queridos. Mas por que isso acontece? Porque na maioria das vezes nós ficamos aqui nos lamentando, chorando, pedindo a sua volta, sofrendo de saudade. É uma eterna dor, como se nunca mais fosse nos reencontrar. O espírito que está do lado de lá, ele está recebendo tudo isso, ele está recebendo esse clamor e ele não aceita ver, ele não consegue, ele não suporta ver o seu ente querido com tanta dor. Então ele decide se aproximar e ele sai à procura da sua família, do seu lar. Só que isso traz um grande transtorno para as famílias. Quando uma casa é habitada por um desencarnado, ele acaba sem querer prejudicando os habitantes daquela casa, porque ele fica sugando a energia sem querer. Como ele não tem mais o corpo vital, como ele não tem mais o corpo físico, ele tem a necessidade de se alimentar dessas energias e ele acaba sugando das pessoas vivas que habitam aquela casa. Então é muito importante ressaltar que a gente precisa sim trazer no coração com muita amorosidade as pessoas que já partiram, lembrar sempre das coisas boas, podemos conversar com eles até mentalmente, contar histórias bonitas, rir, se divertir, né? Fazer essa pessoa também lembrar de coisas boas, mas com um único objetivo, de ficar em paz e também deixá-la em paz, porque um dia todos nós vamos se encontrar. Então, começa com as nossas atitudes aqui. E por muitas vezes, quando eles ainda assim, quando a gente tenta fazer, né, orações, trazer coisas amorosas, né, e ainda assim eles sentem muito a nossa falta e eles tendem a voltar ao nosso lar, mesmo que em espírito, importante para nós é sempre mandar boas vibrações para eles, né? Mandar orações, rezar, né? Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que esse espírito então sinta a paz tão necessária, sinta a paz tão almejada e que ele saia do sofrimento,
porque mesmo que ele esteja perto dos entes queridos, ele vai passar por um grande sofrimento, porque ele não vai ser visto, ele não vai poder pegar as coisas, objetos como ele pegava antes, ele vai entender e perceber que a trajetória de vida é outra, é diferente. E isso vale a pena lembrar também quando a gente fala lá do velório, né? Que esse é um momento muito importante. As pessoas têm que ser lembradas com carinho, com amorosidade, para que elas consigam partir em paz. E aí vai um alerta para aquelas pessoas que não costumam fazer velórios, né? Quem de nós não tem muitos conhecidos ou amigos que dizem: quando eu partir, eu quero ser cremado? Eles não sabem as consequências da cremação, né? No momento do nosso desencarne, o nosso corpo não é desligado no mesmo ato. Ele tem um tempo, ele tem uma durabilidade. Lembra que a gente já falou lá atrás que nós temos 7 corpos e tudo isso precisa ser desligado. Então, para o nosso espírito sair realmente do nosso corpo, é necessário pelo menos 72 horas após o seu desencarne para esse desligamento. Então você imagina aquela pessoa que ainda está sendo desligada e está ali, né? A família decide, pelo pedido da própria pessoa, está sendo ali para ser cremada. A dor e o sofrimento é intenso, porque a pessoa não se desligou ainda do corpo físico e ela vai sentir no ato as queimações da pele. O perispírito dela vai sentir essa dor e esse sofrimento. Então, o processo de recuperação dela vai ser muito dolorosa. Até que ela é levada para o mundo espiritual e passa por todo esse processo de restauração, é uma dor profunda. Então, antes da gente fazer as nossas escolhas aqui na Terra, que a gente procure ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Porque assim como nós nascemos, nós morremos. Só que na realidade, é só o corpo físico que fica, né? A gente costuma dizer assim: quando a gente vai daqui para lá, a gente morre aqui e nasce lá. Mas quando a gente está no mundo espiritual se preparando para reencarnar, a gente morre lá e nasce aqui. Então o processo da morte é muito singular. É só um corpo físico que nós vamos vestir como uma roupa, vestir como uma ferramenta. O espírito continua o mesmo, tanto aqui como lá, em processo de evolução. Mas agora, as nossas atitudes, as nossas escolhas, como a gente vive aqui, como a gente vive lá, é que vai determinar como vai ser essa nossa caminhada. Vamos estar num processo leve ou o nosso processo foi dolorido? Outra pergunta que me veio muito, né? Zu, para onde será que eu vou? Tu que já me conhece, sabe como eu sou, para onde será que eu vou quando eu desencarnar? Essa pergunta não é tão difícil assim. Basta você observar como está a sua vida, como você tem levado a sua vida aqui na Terra, como são as suas atitudes. Tem vivido mais na dor e no sofrimento? Tem vivido mais no processo de culpa, de rancorosidade? Ou tem sido uma pessoa mais amigável, né? Uma pessoa que auxilia o próximo, que não olha só para si, mas sim olha para todos? Ou tem vivido uma pessoa cheia de preconceitos, de julgamentos, uma pessoa intolerante, difícil acesso, difícil comunicação? Tudo isso já são as suas próprias respostas. As vidas que tu levas aqui determinas para onde tu vai. Se hoje aqui na face da Terra tu já vive se culpando muito, tem dificuldade de perdoar, não aceita um fato do passado, automaticamente tu já está escrevendo a tua história pós-desencarne, que foi o processo de André Luiz. Se vocês olharem aquele pedaço do filme, né, vocês vão entender que André Luiz, por ser um médico aqui na Terra, ele não aceitava como ele foi tratado e a condição dele. Afinal de contas, ele era médico, mas ele tinha uma tendência arrogante, ele tinha uma tendência prepotente, ele não tinha muitas amizades, não. Ele andava nos vícios, nas fanfarras, e ele não gostava muito de atender por caridade. O negócio dele era trabalho por dinheiro. Afinal de contas, ele era o doutor.
E quando ele desencarnou e foi parar no mundo umbralino por causa dos seus vícios e compulsões, estava sendo corroído o estômago dele, né? Ele passou pelo processo de sofrimento e ali ele perdurou por alguns anos, até ele aceitar a sua atual condições. E aí ele foi resgatado então para o mundo espiritual. Chegando lá, ele ainda não havia esquecido a sua prepotência, mas aos poucos os irmãos espirituais foram mostrando para eles que tudo tem o seu tempo, que tudo tem a sua vez, que tudo tem a sua hora e que a vida não funciona exatamente como a gente quer, mas sim como ela deve ser. Então, eu devolvo a pergunta para você hoje, para quem tem me questionado e me perguntado para onde nós vamos. Responda você, como você está? Como está a sua vida? Como está o seu dia? Como está o seu aproveitamento de reencarnação aqui na Terra? Você está se sentindo leve? Olhe em sua volta, como andam as suas relações? Como andam as suas amizades? Como está o seu convívio familiar? Aí já começa as suas respostas e você já vai saber aonde você vai parar. Não existe uma recuperação sem amor e sem perdão. Todos nós precisamos compreender que estamos na mesma caminhada. O que eu estou passando aqui hoje, meu irmão passará amanhã. O que o meu irmão passou ontem, eu estou passando hoje. E por aí a vida vai, a vida segue. Espero que eu tenha ajudado vocês então respondendo um pouco das perguntas, né, do que chegou até mim, do que tem sido questionado, né? Aproveitando a oportunidade então que o nosso programa é tão rápido, né, logo passa, para agradecer então os nossos patrocinadores. São eles que nos dão a oportunidade de estar aqui, trazendo discernimento para cada um de vocês, para que assim podemos transformar o nosso dia a dia mais leve, tendo mais entendimento, mais compreensão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer dúvida, perguntas, é só me enviar. Eu terei o maior prazer de vir aqui esclarecer a cada um de vocês. Até mais então, até um próximo episódio.